É assim. Isso aqui é assim, de verdade. O que aconteceu na vida real, de verdade mesmo. Não é história, não. Isso aqui é na vida real mesmo que aconteceu mesmo, de verdade. Quando, quando eu era criança, pequena, quando eu era criança pequena, meu pai, quando era novo, meu pai é baiano, veio da Bahia, Palmeiras dos Índios, né? Aí apareceu um Deus das trevas pro meu pai. Aí o Deus das trevas falou assim pro meu pai assim: Senhor, o senhor chama José Gomes da Silva? Sim, sou eu. Senhor José Gomes da Silva, eu quero a sua alma. Eu quero a sua alma que eu quero a sua alma que eu te dou toda a riqueza do mundo. Aí meu pai falou assim: não, eu não posso vender a minha alma. Aí ele falou assim: o Deus falou assim, o meu pai assim, de verdade, na vida real mesmo. Eu preciso do Senhor, já que o Senhor não quer vender sua alma, eu preciso do Senhor e da sua filha, que chama Maria Madalena Gomes da Silva, que é o nome dela verdadeiro. Aí meu pai falou assim, mas como é que eu vou? Aí o Deus falou para ele assim, o senhor vai assim, o senhor vai sair meia-noite e vai levar uma peixeira muito de aço que o senhor tem, que o senhor trouxe da Bahia. O senhor vai, e eu vou fazer o redemoinho, meia-noite, em ponto. O senhor vai lá e vai pegar a filha do senhor, que o senhor tem, Maria Madalena, Gomes da Silva, que é o nome verdadeiro dela, né? Que não está no registro, mas é o nome dela verdadeiro. O senhor vai pôr ela no pescoço e vai até numa cruzeada que eu vou estar lá esperando o senhor. Aí eu vou fazer o redemoinho, aí o senhor vai entrar no redemoinho, aí eu vou levar o senhor até nas trevas da sua filha, no pescoço. Aí chega lá nas trevas, aí os deuses vai abrir os portões das trevas. Aí o senhor vai ter que vender a sua alma, ou então vai ter que enfrentar um deus, derrotar um deus das trevas. Aí o meu pai falou, tudo bem então, eu vou. Mas o senhor tem que ir armado. Foi tudo bem. Aí meu pai pegou a peixeira, foi na cinta, aí quando foi meia-noite, em ponto, botou no pescoço tudinho, aí ele foi lá, chegou lá, o Deus estava lá. Aí o Deus fez o redemoinho e tudo, fez o redemoinho, aí levou ele e eu no pescoço. Aí chegou nas trevas, aí chegou lá e perguntou para os deuses assim: cheguei, o que é que os senhores querem com eu? Aí os deuses saíram, abriram os portões das trevas e falaram assim para ele assim. Aí ele perguntou: o que é que os senhores querem comigo? Vocês querem comigo? Aí os deuses perguntou para ele, os deuses falou para ele assim: eu chamemos o senhor aqui, senhor José Gomes da Silva, porque a gente quer a alma do senhor para oferecer, para dar riqueza para o senhor ficar rico, muito rico. Aí ele falou assim para os deuses: só que eu não quero, eu vim, só que eu não aceito, eu não quero vender a minha alma por troco da riqueza. Aí o Deus pegou, saiu um Deus das trevas e enfrentou meu pai. Aí meu pai puxou a peixeira de aço e derrotou um Deus, cortou a cabeça de um Deus, né? Porque ele não queria vender a alma dele, né? Ele cortou a cabeça de um Deus, cortou nas trevas. Aí, quando ele cortou a cabeça de um Deus, aí apareceu 3 deuses de dentro das trevas e inchou 3 vezes. Aí meu pai ia derrotar mais.
Só que os deuses das trevas ficou com medo. Aí os deuses, apareceu mais três deuses. Aí meu pai falou assim, pode vir mais que eu derroto mais. Eu não tenho medo não, derroto mais. Aí meu pai pegou, derrotou um, né? Derrotou um. Aí quando ele derrotou um, aí saiu o chefe das trevas e falou pro meu pai assim, o senhor derrotou um deus aqui, nas trevas. Então, José Gomes da Silva, o senhor será bem-vindo aqui nas trevas. E a sua filha também será bem-vinda. Agora que o senhor derrotou um deus aqui nas trevas, o senhor tem que fazer o mistério para sua filha. Só que o senhor não pode contar para ela, não pode contar, nem quando o senhor morrer. E tem outra, o senhor nunca morre. E sua filha também nunca morrerá. E o senhor também nunca morrerá. Porque o senhor tem que fazer um mistério para ela, que ela vai ter um mistério e um encanto. Só que o senhor nunca pode contar para ela. Ela não pode saber desse mistério e nem do encanto. O senhor nunca morrerá. Só que é o seguinte, como meu pai bebia muita bebida, pinga, aí ele pegou, desanimou de viver, né? Por causa que ele apoiou muito das polícias, porque ele batia muito a minha mãe também. Aí desanimou, aí falou, vou morrer nas bebidas. Aí ele tinha dois santos amarrados, São Cipriano e Zé Pilintra. Aí desamarrou o santo para ele poder morrer, em paz. Mas ele nunca morria. E ele falava, ele contava quando ele era vivo, o Madalena Lazinha. A apelido da minha mãe é Lazinha, né? Madalena Lazinha nunca morre. Ela tem um mistério e um encanto. Só que eu não posso contar, porque senão quebra o encanto, né? Quebra o encanto. E ela tem um mistério e um encanto das trevas, né? Das trevas. Aí, e foi isso. Aí, para votar, os deuses pegou e fez o Redmundo de novo. E falou, senhor José, o senhor pode voltar em paz para a sua casa. Aí, ele saiu num dia e chegou no outro dia, de novo, meia-noite. Aí chegou em casa e minha mãe perguntou para ele, José Gomes, onde o senhor estava? Aí ele falou assim, eu fui até nas trevas, Lazinho. Eu não acredito, não acredito, José. Fui. O Deus fez o Redmundo, eu fui e voltei. E pediu para fazer um mistério para sua filha. Só que eu não posso contar para você, Lazinha, nem você não pode saber. Ninguém pode saber, só Deus. Só os deuses das trevas que sabem e Deus que está lá no céu. E nem ninguém na terra não vai descobrir o mistério e o encanto que ela tem, né? Porque ela tem um mistério que eu fiz o encanto nas trevas. E ninguém pode saber. Só Deus que sabe, Jesus e os deuses das trevas. E é isso, foi na vida real, de verdade, o que aconteceu, que ele contava para eu quando ele era vivo. E ele falava que eu nunca morro. Ele falava, Maria Madalena nunca morrerás. Porque Maria Madalena tem o espírito da tumba de Jesus Cristo, que foi né? E tem um encanto. E Maria Madalena Gomes da Silva, nunca morrerás. E o nome dele meu pai era José Gomes da Silva. E o nome da minha mãe é Maria Laíde da Conceição. Minha mãe veio de Alagoas, Maceió. Alagoas, Maceió. E meu pai veio da Bahia, Palmeira dos Índios, né? E meu pai era ruim, muito ruim. Qualquer coisinha, assim, ele já puxava a peixeira, arrancava a peixeira e já dava na cabeça, aí cortava a cabeça das pessoas, cortava dedo, e ele não tinha dó, não. E ele era ruim mesmo. Ele batia na minha mãe
puxava peixeira para minha mãe, batia em nós, batia neu nas costas, tirava sangue, botava de castigo de joelho, no caroço de milho, tampo de garrafa de pinga, morava ali no Cruzeiro do Sul, e era isso. Fazia ir na escola na marra, quando eu não queria ir na escola, fazia ir na escola. Se não ia na escola, ele batia. E é isso, eu tinha que estudar. Aí estudei primeiro no prézinho, aí depois do prézinho, minha mãe passou eu para estudar na escola. Da escola, naquela época não tinha colégio, era ginásio. Aí eu passei para o ginásio, estudar no ginásio. Aí, como minha mãe não teve condições, nem meu pai, de pagar o ginásio, aí minha mãe tirou eu da escola do ginásio, aí eu já estava, né? Porque minha mãe não tinha condições de pagar. Aí eu entrei no futebol de bola. Aí eu fui no futebol de bola, aí eu ganhei no futebol de bola no primeiro lugar, né? Fazia gol, tudinho. E aí minha mãe também não teve condições de pagar o futebol de bola também. Aí eu tive que sair do futebol de bola, né? E foi isso que aconteceu ali no Paraná, né? Quando eu morei ali no Cruzeiro do Sul, Paraná, né? Eu nasci ali em Colorado, Paraná, interior do Paraná. Aí meu pai, quando ele era vivo, ele falava para eu assim: Maria Madalena, você tem sangue de americano e de japonês, americano, japonês e baiano, lagoano, porque eu sou baiano, eu sou seu pai baiano, e sua mãe lagoana. E você tem sangue de americano porque seu bisavô era americano, né? E a bisavó sua era japonesa. E você tem sangue japonesa também, né? É isso que ele contava pra gente, né? E é isso. E na vida real, de verdade. Eu tô com o osso aqui do nariz doendo aqui. Deu antes de ontem. Antes de ontem, deu dor aqui no nariz. O osso do nariz tá doendo aqui. Aqui, o nervo. Tá doendo aqui, tudinho aqui. E aqui. Aqui, tudinho tá doendo. O nervo do nariz. Tá doendo. O osso. Tá doendo tudo. Né? Doendo os nervos. E é isso. Né? E o meu nome verdadeiro é Maria Madalena. Só não tá no documento. Só que o promessa. Minha mãe fez uma promessa, só que aí o meu nome ficou Maria Madalena Gomes da Silva. E eu tenho também os 7 guias da tumba de Jesus Cristo, né? Eu tenho 7 guias, 7 guias de verdade. O guia verdadeiro mesmo, 7 guias da tumba de Jesus Cristo. Meu pai falava, minha mãe também contou para eu, também. Minha mãe falou, Madalena, Maria Madalena, você tem um 7 guia da tumba de Jesus Cristo, né? É isso que minha mãe contou para eu. Eu não sabia, né? Mas minha mãe contou, né? E é isso. E o Deus contou também o meu pai que, assim como ele derrotou um Deus nas trevas, eu também tenho um poder também de derrotar também um Deus, ou 2 ou 3 nas trevas também. Como a peixeira de prata, eu tenho poder também para derrotar. Assim como ele derrotou, também eu tenho poder. Quando ele era vivo, ele falou para eu, Maria Madalena, você vai ter que passar por umas guerras. E você vai ter que vencer as guerras. Se você não vencer, você vai ter que precisar do punhal de prata. E se você não vencer, eu vou te dar o punhal de prata para você ir até nas trevas e derrotar
um Deus, ou dois ou três nas trevas. Só que eu acho que não vai precisar. Você vai vencer as guerras. E se você vencer, você vai adquirir a riqueza das minas de ouro de rei Salomão. Assim como Deus deu riqueza para rei Salomão, que já morreu, Deus vai dar para você também. Porque você vai ser a mulher mais rica do mundo, né? E meu pai falava para eu isso aí. Ele contava para eu, de verdade, na vida real. Só que tem um porém. Esse encanto, esse mistério que ele fez para eu, que eu tenho um mistério e um encanto, eu não sei o que é. Até hoje eu não descobri. E ele também falava que ele morria e não contava. E ele nunca morria. Só que ele morreu porque ele desenterrou, ele desamarrou os dois santos, para ele poder morrer em paz. Isso, né, que ele falava para eu, né? Ele falava: Maria Madalena, você vai ter que vencer as guerras. E eu venci, né? E é isso, né? E eu não sei o que mistério que ele fez e nem que o encanto que é também, que eu tenho. Só sei que ele falava que eu tenho um mistério e um encanto que ele fez. Só que ele falava: eu morro, nem depois de morto, eu não vou contar. Porque se eu contar, quebra o encanto. Então, você tem um encanto, Maria Madalena. O seu nome verdadeiro é Maria Madalena. E eu não vou contar nem depois que eu morrer, né? E mais eu escondo, e um dia, se eu chegar a morrer, eu sempre vou estar contigo. Eu nunca vou te abandonar. Sempre estará contigo, né? E é isso, na vida real, de verdade, que isso é mentira. Não estou mentindo. Meu pai contava para eu toda a vida isso aí, desde criança, né? Ele contava. E é isso. A minha história, de verdade. Não é história, não, é na vida real, de verdade. Verdadeira, de verdade mesmo. E eu nunca morro. Meu pai falava quando ele era vivo que eu nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Ele falava assim: ninguém te mata, Maria. Ninguém te mata e você nunca vai morrer. Porque você tem um mistério, um encanto que eu fiz para você. Mas só que eu não posso contar. Porque se eu contar, quebra o encanto. Mas você tem um encanto. E você tem um encanto. E é isso. E é isso, pessoal. Mundo, Brasil, mundão, países. Só que eu não sei que encanto que é também. Só Deus sabe, né? Deus que sabe, que está lá no céu e os deuses das trevas. E ele que sabia, mas ele não sabe mais, porque ele faleceu, né? Já faleceu, já faz 3 anos, né? E é isso. E também fez um pedido para eu da sereia também. Uma vez ele foi pescar também. Aí ele foi bater a peneira no Panema lá do Paraná. Aí ele pescou uma filhote de sereia. O rio, filhote de sereia. Aí ele ficou com dó de matar a sereia, o filhote de sereia. Aí o amigo dele, chamado Natalino, falou assim: senhor José Gomes, o que o senhor vai fazer com esse filhote de sereia? Aí ele falou assim: eu não vou fazer nada não. Eu tô com dó de matar filhote de sereia. Aí o amigo dele falou assim pra ele assim: senhor José Gomes, pega esse filhote de senhor, de sereia que o senhor pescou na peneira.
Sabe o que o senhor faz? Faz um pedido pra sua filha, Maria Madalena Gomes da Silva. Pô, boa ideia, senhor Natalino, é mesmo, né? Faz um pedido. Aí pega ela e solta no mar de novo, no Panema, de novo. Aí foi, é verdade, rapaz, você tá certo. Boa ideia. Vou fazer então o pedido. Só que você faz o pedido, mas não conta pra ninguém, não. Você não faz o pedido, não. Não faz o pedido, mas não conta pra ninguém o pedido que o senhor fez. O senhor não pode contar nem pra ela. Nem ela não pode saber. Aí o senhor faz o pedido, mas o senhor faz o pedido no seu pensamento. Então tá certo, então. Aí pegou e fez o pedido no pensamento dele, né? Fez o pedido. Aí pegou a sereia, o filhote de sereia. Depois que ele fez o pedido para eu, ele pegou o filhote de sereia e soltou dentro do Panema de novo, né? O filhote de sereia foi embora, nadou, né? E foi isso que aconteceu na vida real de verdade, ali no Paraná, Paranazão, depois que ele veio da Bahia. Eu e meu pai era baiano mesmo, baiano puro, baiano da Palmeira dos Índios mesmo. E eu tenho sangue de Índia, lagoano, baiano, americano, sangue paulista, sangue cigano, de japonês, tem um monte de sangue. E meu pai falava, quando ele era vivo, falava assim pra eu assim, ninguém pode com Madalena, pra poder com ela só Deus, ninguém pode com ela. Só Deus, pá, maior que ela, só Deus, que tá lá no céu. Ninguém pode com ela, nem os deuses das trevas não pode com ela. Ela pode com os deuses das trevas, mas só que os deuses das trevas não podem com ela, porque ela pode ir nas trevas e derrotar um deus nas trevas, ou dois ou três, igual eu fiz. Porque eu sou o José Gomes da Silva e ela é Maria Madalena Gomes da Silva. Ela tem 7 guias da tumba de Jesus Cristo e ninguém pode com ela. Para poder com ela, só Deus que está lá no céu. Mas os deuses das trevas não podem com ela. E é isso. Mas só que eu não sei o mistério que ele fez, né? E eu também não sei que encanto que é que eu tenho também. E ele falava, quando ele era vivo. E é isso. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. E eu tô com o osso aqui do nariz tudo doendo aqui. Aí eu falei pro homem assim, amanhã, velho, você compra band-aid pra eu botar no nariz. Eu tô com o nervo aqui doendo. Aqui o osso tá doendo, aqui tudo. Doendo aqui tudinho. Aí eu contei pra ele, né? Eu falei, amanhã eu compro pra você, Leno, então. Lá no central. Tá doendo aqui tudinho. O osso aqui. Do nariz aqui. Doendo tudo. O osso. Começou a doer antes de ontem. Já tem uns 4 dias que tá doendo o osso do nariz já. E eu não sei o que tá acontecendo, não. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Vou ficando por aqui com o vídeo.